Olá, bem-vindo ao último vídeo da nossa série Os Evangelhos. Hoje vamos concluir nossa jornada pelo Evangelho de João, explorando os capítulos 13 ao 21. Aqui, veremos os momentos finais de Jesus com seus discípulos, sua crucificação e a ressurreição que mudou o curso da história. Neste episódio final, refletiremos sobre o sacrifício, o amor incondicional de Cristo e a esperança que Ele nos oferece. Prepare-se para uma conclusão transformadora desta série. No primeiro vídeo, aprendemos que João escreveu este livro para afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a personificação humana da Palavra de Deus e a presença gloriosa que veio revelar quem verdadeiramente é Deus. Em seguida, exploramos como João projetou a primeira metade do livro para demonstrar essa afirmação. Jesus realizou sinais milagrosos e fez enormes afirmações sobre si mesmo de que ele era a personificação de toda a história de Israel. Mas tudo isso gerou controvérsia e os líderes judeus confrontaram Jesus por todas essas alegações, o que culminou em Jesus sacrificando a sua própria vida por seu amigo Lázaro. Ao aproximar-se de Jerusalém para ressuscitá-lo dos mortos, Jesus selou seu destino. E assim, uma vez que o plano para assassinar Jesus é colocado em ação, chegamos à segunda metade do livro. A primeira parte foca inteiramente na última noite de Jesus e suas últimas palavras aos discípulos, enquanto ele tenta prepará-los para a sua morte. Jesus realiza esse ato chocante no jantar. Ele assume o papel de um servo comum, ajoelhando-se para lavar os seus pés sujos. Algo que, em sua cultura, o rabino superior jamais faria por seus discípulos. E Jesus diz que isso é um símbolo do seu propósito de vida, de revelar a verdadeira natureza de Deus como um ser de amor abnegado. E é também um símbolo do que Jesus está prestes a fazer ao se tornar um servo e abrir mão de sua vida para morrer pelos pecados do mundo. E assim, esse ato demonstra o maior mandamento para os seus discípulos, de que eles deveriam continuar amando uns aos outros como ele os amou. Atos de generosidade em amor devem ser a marca dos seguidores de Jesus. E isso é o que mostrará ao mundo quem Jesus é, e assim quem Deus é. Daqui em diante, Jesus entra em um discurso longo e fluente, que é concluído com uma oração. E você verá que toda essa parte é unificada por alguns temas repetidos. Jesus continua dizendo que está indo embora, o que deixa os seus discípulos tristes. Mas Jesus diz que é por uma boa causa, pois isso significa que ele enviará o Espírito, também conhecido como o advogado. Como humano, Jesus só pode estar em um lugar de cada vez, mas o Espírito é a presença pessoal divina de Jesus em qualquer lugar e em qualquer momento. E o Espírito fará várias coisas, afirmou Jesus. Então, lembre-se, para João, a única divindade do Deus único consiste no relacionamento amoroso e unificado entre o Pai e o Filho. Jesus diz que o Espírito é essa presença pessoal amorosa que irá viver no seu povo e atraí-los para o amor entre o Pai e o Filho. E assim, diz Jesus, seus discípulos são aqueles que habitam ou permanecem nesse amor divino, do mesmo modo que os ramos são interligados a uma videira. Ele descreve aqui como o amor pessoal de Deus pode permear a vida de uma pessoa, curando, transformando-a e a renovando. E tem mais. O Espírito também dará poder aos seguidores de Jesus para que possam levar adiante a sua missão no mundo, cumprindo o grande mandamento, que é amar os outros por meio de atos radicais de serviço. Além disso, Jesus também diz que a sua missão é dar testemunho da verdade e expor a maneira egoísta e pecaminosa que nós, humanos, tratamos uns aos outros e declarar que Deus salvou o mundo através dele porque o ama. Ele expôs uma nova maneira de tornar-se humano novamente. E finalmente, Jesus prevê que haverá oposição. Assim como os líderes judeus o rejeitaram, os seus seguidores também serão perseguidos. Mas ele diz a eles para não terem medo, pois ele já conquistou ou venceu o mundo. O que Jesus quer dizer aqui com vitória? Ele não deixa claro. Mas isso nos leva à seção final do livro em que João nos mostra como é essa vitória, no estilo de Jesus. Os líderes judeus mandam soldados ir atrás de Jesus e de seus discípulos para prendê-lo. E quando os soldados perguntam qual deles é Jesus, ele declara, "Eu sou." E eles caem para trás. Isso é algo brilhante da parte de João. Essas palavras são o ponto culminante de dois conjuntos de 7 exemplos em que Jesus usou a mesma frase. Tudo isso destaca uma das principais afirmações de João sobre Jesus. As palavras "eu sou", ou em grego ego eime, são a tradução grega do nome da aliança pessoal de Deus em hebraico que foi revelada a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Elas também foram repetidas muitas vezes em Isaías. E João, estrategicamente, colocou 7 momentos em sua história onde Jesus diz "eu sou", seguido por
alguma afirmação surpreendente. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E João criou também outras 7 histórias com momentos-chave, onde Jesus simplesmente diz, eu sou, ecoando esse nome divino. E assim, nesse relato da prisão de Jesus acontece o clímax irônico de todas as histórias, pois nela Jesus revela o seu nome divino, o poder e a vitória, precisamente no momento em que desiste de sua própria vida. Depois disso, Jesus é levado a julgamento por suas exaltadas afirmações de ser o Filho de Deus e o Rei de Israel. Primeiro perante o sumo sacerdote, e depois perante o governador romano Pilatos, que precisava levar a sério qualquer um que afirmasse ser o Rei de Israel. E Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, o que significa que ele é um rei, e que o seu reino é para este mundo. Mas o seu sistema de valores radicalmente diferente e a sua redefinição de poder e grandeza, nada disso é procedente deste mundo. Pelo contrário, eles são definidos pelo caráter de Deus, que Jesus revelou através do seu reino invertido, que é resumido pela cruz. É o lugar onde o verdadeiro rei do mundo conquista o pecado e o mal, deixando-os conquistá-lo. E Jesus ganha a vitória sobre o mundo através de um ato de amor altruísta. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo que é então selado. E no primeiro dia da semana, Maria e depois outros discípulos descobrem que estranhamente o túmulo está aberto e vazio. E de repente Maria encontra Jesus. Ele está vivo dentre os mortos. Agora a ressurreição de Jesus se conecta a outro padrão de setes no Evangelho de João. Voltando à festa de casamento em Caná, quando Jesus transformou água em vinho, João nos disse que esse foi o primeiro sinal de Jesus. E ele também identificou o segundo sinal, a cura do menino doente, no capítulo 4. Mas depois disso, João passa a deixar você contar os sinais. E se você contar, vai notar que o sexto sinal foi a ressurreição de Lázaro do túmulo que Jesus realizou custando a sua própria vida. Esses e todos os outros sinais apontam para este sétimo e grandioso sinal no ponto culminante da história, a ressurreição de Jesus dos mortos. Ele confirma a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o autor de toda a vida cujo amor conquistou a própria morte. Depois do sepulcro vazio, Jesus se encontra com todos os discípulos, envia o Espírito Santo como tinha prometido e os comanda, através do Espírito, a continuar sua missão do Pai entre eles. Depois disso, o livro conclui com um epílogo que explora a missão contínua dos discípulos de Jesus no mundo. Então, alguns deles estão pescando e não pegam nada. Jesus aparece na praia e, embora eles não o reconheçam, ele diz a eles para jogarem as suas redes do outro lado do barco. Quando eles obedecem, uma enorme quantidade de peixes é fisgada e só então eles o reconhecem como Jesus. João está oferecendo aqui uma imagem do discipulado de Jesus. Seus seguidores serão mais eficazes no mundo quando o foco não estiver no seu próprio trabalho, mas simplesmente em ouvir a voz de Jesus e obedecê-lo quando ele fala. É quando eles vão realmente vê-lo trabalhar em suas vidas. Depois disso, Jesus fala com Pedro e o coloca como um líder único no movimento de Jesus, indicando que um dia ele também irá entregar a sua vida. Mas em contraste com Pedro, os últimos momentos da história se concentram no autor deste evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E ao contrário de Pedro, o seu trabalho não foi liderar o movimento de Jesus, mas sim passar a sua longa vida testemunhando sobre Jesus para que outros possam acreditar nele. E isso é exatamente o que ele fez aqui, ao escrever essa incrível história sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E é disso que trata o Evangelho de João.